quando a ansiedade é retirada, a gente consegue enxergar a realidade. A gente consegue ter um controle real da situação, inclusive para perceber que o problema não é real, que nós estávamos imaginando um problema que não existe, ou que estávamos supervalorizando aquele problema, achando que ele é maior do que realmente ele é, ou porque estávamos achando que nós não tínhamos capacidade para superá-lo, para resolvê-lo. Então, geralmente, a ansiedade, ela vem de uma aflição, né, de um medo, de um receio, de algo que a pessoa não tem o controle, ela não tem o controle daquela situação, por isso mesmo ela fica ansiosa, porque quando nós temos o controle da situação, a gente não fica ansioso. As emoções vão gerando pensamentos em nós que nos levam a um declínio, que nos levam, não é, até mesmo a doenças físicas. Mas a paz de Deus que você precisa experimentar, ela vai nas nossas emoções. Por isso que ela resolve a nossa ansiedade. Eu tenho percebido quantas pessoas ultimamente têm vivido ansiosas, e não apenas por causa da crise sanitária do último ano, por causa da pandemia, mas mesmo antes disso, muitas pessoas já viviam em extrema ansiedade. E esse é um problema, é um mal desse século, né? Isso vem aumentando no mundo inteiro nos últimos anos, e o Brasil ele é campeão, né? O Brasil é o primeiro lugar em ansiedade, né? De todos os países do mundo, o Brasil é aquele que mais produz pessoas ansiosas. Mas antes de nós continuarmos, eu gostaria de pedir a você que você se inscrevesse no nosso canal, ok? Se inscreve aqui no nosso canal, tem vídeos muito interessantes para abençoar a tua vida, para gerar transformação em você, ok? Canal Academia da Vida, se inscreva e você vai ser muito abençoado pelos conteúdos do nosso canal, ok? Obrigado. Mas quando a gente fala de ansiedade em si, a gente não está falando daquela ansiedade que desde criança nós sempre tivemos. Eu lembro quando eu era criança e quando, por exemplo, nós teríamos uma festa, né, no dia seguinte, eu não queria nem dormir. Eu queria dormir já arrumado para a festa do dia seguinte. Essas ansiedades que, principalmente nas crianças, né, acontece, isso é normal. Isso é normal. Não é disso que eu quero falar aqui nesse vídeo. E também não quero falar daquela ansiedade também que é natural, porque geralmente a ansiedade ela é relacionada a temores, a medos. As pessoas elas se sentem inseguras, não é? O medo do amanhã, o medo do que vai acontecer, o medo, por exemplo, de perder o emprego, o medo de ficar doente, o medo de perder um ente querido. Tudo isso vai gerando uma ansiedade nas pessoas. E geralmente a ansiedade, quando ela vai avançando em graus maiores, é quando as pessoas vão se sentindo impotentes, sabe? Impotentes diante daquela realidade. Quando a pessoa ela acha que ela não vai conseguir ter o controle da situação. Então, por exemplo, vem uma crise e a pessoa acha que ela vai ser afetada, que ela vai perder o emprego, então é uma coisa que está além da sua capacidade. Ela não consegue conter isso, ela fica ansiosa. Ai meu Deus, e se isso acontecer? Ou se aquilo acontecer? De que maneira eu vou lidar com isso? Então, geralmente, a ansiedade, ela vem de uma aflição, né, de um medo, de um receio, de algo que a pessoa não tem o controle, ela não tem o controle daquela situação. Por isso mesmo ela fica ansiosa, porque quando nós temos o controle da situação, a gente não fica ansioso. Então, por exemplo, um orador, uma pessoa que fala em público, tem pessoas que, por mais profissionais que sejam, por mais tempo, experiência que tenham, ainda ficam um pouco aflitas quando encaram um público. Por quê? Isso é gerado por uma certa insegurança. Porque a gente não sabe, a cada palestra, por exemplo, tem pessoas diferentes. Então, será que eu vou me sair bem hoje? Será que eu vou agradar? Então, tudo isso tem a ver com insegurança. Mas depois a pessoa relaxa, e como a pessoa já sabe o que vai falar, como a pessoa já tem a experiência, depois de alguns minutos a pessoa se sente descontraída e aí ela manda ver. Então, geralmente, os graus de ansiedade eles vão aumentando de acordo com que vai aumentando a insegurança da pessoa. Sentimos-nos totalmente confortáveis quando estamos seguros, quando dominamos a questão, quando dominamos uma situação.
Então, geralmente, a ansiedade ela é gerada pela insegurança, pela incerteza, pela sensação de impotência diante de uma situação. E algumas pessoas, por conta disso, elas tentam antecipar aquilo que elas temem. Tem pessoas que são ansiosas. Então, se tem uma situação, se tem um problema, a pessoa não consegue dormir, porque, na verdade, o seu organismo, né, está tentando reagir, se antecipar àquele mal que ela teme. Então é como se ela quisesse resolver, se ela quisesse dar um jeito antes do problema chegar, a antecipação do mal. E é isso que vai gerando uma intranquilidade na pessoa. Porque nós sempre iremos trabalhar para nos sentirmos confortáveis diante de uma situação. Então, se a gente vê ou se a gente imagina que há um perigo, a gente vai querer controlar. Então isso vai gerando a ansiedade. Agora a pergunta que se faz é: com ansiedade a gente consegue resolver os problemas? Com ansiedade a gente consegue? Será que você consegue, estando ansioso, resolver? Por mais que você se antecipe, o que pode acontecer, inclusive, é que na antecipação você acabe cometendo um erro muito maior. E aí eu gosto, né, de ir para alguns exemplos bíblicos. Quando, por exemplo, Maria ela foi para o sepulcro onde Jesus havia sido sepultado, há uma passagem interessante ali, que Jesus havia ressuscitado, e Jesus começa a falar com Maria: Maria, você procura quem? A quem você está procurando? E Maria, ela não percebia que era Jesus que falava com ela. Ela pensava que fosse o jardineiro. Ela não enxergou, ela não viu Jesus, não o reconheceu, porque ela estava tão aflita naquele momento, porque ela não viu o corpo de Jesus ali. E ela perguntava: onde colocar o corpo do meu Senhor? E ela vira para Jesus, pensando que fosse apenas um jardineiro, e fala: o Senhor levou o corpo do meu mestre, do meu Senhor? Me fala onde colocou, eu vou levar o corpo para mim. Ora, Maria queria levar o corpo para ela, para onde? Para levar para casa? Então, a ansiedade faz com que a gente perca a percepção do que está acontecendo realmente. Ansioso, a gente não consegue resolver as coisas. Então ela não reconhecia Jesus por conta da sua ansiedade. E aí, ainda, né, porque eu quero trazer essa abordagem do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico, né, essa abordagem da ansiedade, a Bíblia ela nos traz algumas recomendações. Eu quero ler nesse momento um texto bíblico que já é uma recomendação de como resolver a ansiedade. Então vamos ler. Eu quero ler agora com vocês, lá no primeiro livro, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então veja que a recomendação bíblica é lançar sobre o Senhor, lançar sobre Jesus as nossas ansiedades. E por que lançamos sobre ele? Porque a Bíblia fala: ele tem cuidado de nós. Jesus, ele cuida de você. Agora entenda uma coisa: tem pessoas que entendem que ele tem cuidado de vós, significa que ele vai resolver os teus problemas. Sim, eu creio que ele resolve todos os problemas. Eu creio num Deus que faz milagres. Mas só que esse versículo ele vai muito além de dizer que Jesus vai resolver aquele teu problema que aflige. Ele vai dizer que ele cuida de você para que você não fique ansioso, e muitas das vezes não é ele que vai resolver o teu problema, é você que vai resolver o teu problema. Só que para que você resolva o teu problema, você precisa não estar ansioso. Como eu disse, ansioso, a gente acaba errando, a gente acaba tropeçando. Então, quando a ansiedade é retirada, a gente consegue enxergar a realidade. A gente consegue ter um controle real da situação, inclusive para perceber que o problema não é real, que nós estávamos imaginando um problema que não existe, ou que estávamos supervalorizando aquele problema, achando que ele é maior do que realmente ele é, ou porque estávamos achando que nós não tínhamos capacidade para superá-lo, para resolvê-lo. Quando a gente lança a nossa ansiedade sobre o Senhor, a gente adquire a serenidade para enxergar as coisas como elas realmente são e não supervalorizadas. E aí a Bíblia vai trazer mais um relato, e é fantástico,
É muito interessante esse relato. É sensacional. Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, que é a casa de Lázaro, Lázaro, Marta e Maria eram irmãos. E Jesus estava lá com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e ele estava ali orientando, ele estava ali ensinando, ele estava ali trazendo as revelações do Pai para eles. Só que Marta, ela estava, em vez de ela estar ali sentada como os demais, ouvindo o Mestre, se alimentando espiritualmente do que Jesus dizia, não, Marta estava lá preparando a refeição para o povo que estava ali, estava lá fazendo as coisas, trabalhando. E de repente ela para e fala, e ela interpela Jesus e fala: Mestre, o Senhor não se incomoda que eu esteja trabalhando sozinha, que a minha irmã não me ajude? E aí a resposta de Jesus é: Marta, tu estás ansiosa e preocupada com tantas coisas. E Maria, a tua irmã, ela escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Vamos ler esse texto? Não é porque a gente vê cada palavra ali, não é porque cada palavra tem a sua importância. Vamos ver, vamos ler. Esse texto está ali no livro do Evangelho Lucas, no capítulo 10, versículos 41 e 42. Vamos ver. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então aqui temos revelações interessantíssimas. Né? A primeira coisa que eu gostaria de falar é que, na minha opinião, a gente olhando essa cena, a gente vai ver, e Jesus vai falar isso, né? O problema de Marta não é que ela estava preocupada na refeição que iria servir a Jesus e aos discípulos. Jesus mesmo vai falar: Marta, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas. Não era com a comida, era com muitas coisas. Sabe o que isso ensina? Sabe o que isso nos demonstra para nós? Sabe o que isso indica? Que a gente fica ansioso, perturbado. Nós estamos com tantas coisas, como Jesus disse, com tantas coisas na nossa mente, que a gente acaba procurando um refúgio nos afazeres. O problema de Marta não eram os afazeres do momento. O problema de Marta é que ela não conseguia se concentrar no que Jesus estava fazendo ali naquela hora, porque ela estava com muitas preocupações. E a válvula de escape de Marta eram os afazeres. Então muitas pessoas têm como válvula de escape das suas ansiedades e preocupações os afazeres. E aí elas se dedicam ao trabalho, né, se dedicam, né, a algumas coisas que lhe são fuga, né, para as suas ansiedades. E Jesus falou: olha, você não precisa de muitas tarefas, você não precisa de muitos afazeres, você não precisa estar comprometido com tantas coisas. Poucas, Jesus disse, poucas, ou até mesmo uma só, é necessário. E Maria escolheu a melhor, ela fez a melhor decisão, aquela que não lhe será tirada. O que Jesus estava falando ali naquele momento para Marta relaciona-se diretamente com o versículo que nós lemos lá da carta do apóstolo Pedro, lançando sobre ele as vossas ansiedades. Jesus fala: para você bastava estar aqui como os demais, me ouvindo, isso resolveria os teus problemas de ansiedade que te perturbam. Era isso que você precisava. Então, o que é lançar sobre ele as nossas ansiedades? É estar diante dele. Não adianta você buscar religião ou religiosidade. A única coisa que vai resolver o teu problema de ansiedade do ponto de vista espiritual, porque se for uma questão médica, você precisa, com certeza, tu precisa buscar tratamento profissional. Mas do ponto de vista espiritual, você precisa estar aos pés de Jesus. Você precisa parar um pouco, estar diante dele, lançar-se sobre ele, lançar as tuas ansiedades. Não significa que você falar: ó Deus, resolve isso, ou Deus resolve aquilo. Não, porque o teu maior problema não são as questões com as quais você está preocupado ou preocupada. O teu maior problema é aqui dentro, é dentro de você.
É dentro de você. Não é o que acontece do lado de fora, é o que acontece dentro de você. Porque, de repente, lado de fora, nem há tempestade, mas dentro de você se levantou uma tempestade. Entende? Então, quando você vai para os pés do Senhor, as coisas se acalmam. Você consegue enxergar a realidade, que provavelmente não seja aquela que você está pintando. O problema da ansiedade é que a gente supervaloriza, a gente pinta o cenário muito ampliado, muito maior do que é, e muitas das vezes nada realista. E aí não se tem controle da situação, não se tem controle da vida. Eu queria trazer um outro texto bíblico acerca da ansiedade, que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos ver aqui, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Então, a gente não pode andar ansioso, a gente não deve andar ansioso. Então, qual é a solução? Mais uma vez, você vê que a Bíblia sempre está trazendo a solução para a mesma solução. A solução não está na religião. A solução não está em crer em Deus. A solução está em lançar sobre Ele. E aí não é lançar os seus problemas, é lançar a tua ansiedade sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de nós. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então, é óbvio que a adoração ela é essencial para quem anda ansioso. Você está diante do Senhor em adoração, aí você vai esquecer dos teus problemas que te afligem, você vai recebendo cura para a tua alma. E com uma alma curada, você enxerga a situação como ela é, repito isso mais uma vez. E a partir daí vem as soluções, que algumas das vezes, não vou falar muito, mas algumas das vezes, a solução é nada, porque não há nada para se fazer. Porque não há problema. E você acha que tem problema. Vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo 7 vai dizer assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, então vamos lá. Enquanto as pessoas buscam a paz pela razão, a Bíblia está falando o seguinte, a paz real, a verdadeira, aquela que vem de Deus, ela é irracional. Não tem como você explicar a paz. Por exemplo, quando é clássico isso, né? Se fala muito na paz entre guerras, né? Eu cresci ali na década de 70, na década de 80, ouvindo muito falar na paz, porque a gente estava naquela época de Guerra Fria, né? Estados Unidos, a extinta União Soviética. Então, a paz sempre se relaciona, né? Relaciona-se à ausência de conflitos, à ausência de guerra, à ausência de problemas. Então, como você explica a paz? Olha, eu tenho paz quando eu não estou sufocado pelos problemas. Só que a paz de Deus, ela não é assim. Ela é sobrenatural. Não há como você compreender a paz de Deus, porque a paz de Deus, ela vem em meio aos conflitos, no turbilhão da guerra que você está vivendo. A paz vem. A paz de Deus, ela não vem quando o problema é resolvido, mas ela vem quando você está no auge do problema, no auge da guerra. Isso é fantástico, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Não é? E a paz de Deus, que excede toda a compreensão, todo o entendimento, guardará os vossos corações. Olha aí, coração é sede da alma, coração é sede das emoções. Então, coração não é razão. Coração não é compreensão, não é razão, não é lógica. Coração é emoção, é alma. E a maior parte da ansiedade das pessoas se origina na alma, na sede das emoções. Não é uma coisa real, não é uma coisa lógica, não é uma coisa inteligível, é uma coisa emocional. Então a paz de Deus, ela guarda os nossos corações, ela guarda a nossa alma, as nossas emoções, né? E os vossos pensamentos. Então as emoções vão gerando pensamentos em nós que nos levam a um declínio, que nos levam, né, até mesmo a doenças físicas. Mas a paz de Deus que você precisa experimentar, ela vai nas nossas emoções. Por isso que ela resolve a nossa ansiedade. Eu gostaria de, no final desse vídeo, fazer uma oração com você. Porque eu sei que
Muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento estão muito aflitas, pessoas que estão realmente angustiadas, pessoas que dizem: já não sei mais o que fazer, já não sei mais como resolver o meu problema de ansiedade. Primeira coisa, eu quero aconselhar você: procure um profissional. Isso é importante. É importante, mas eu gostaria que você entendesse que Deus, ele pode resolver o teu problema interno. Então eu gostaria de fazer uma oração com você e eu vou ler essa oração. Eu escrevi essa oração. Por que eu vou ler? Porque eu vou deixar essa oração na descrição do vídeo. Lá embaixo, na descrição do vídeo, ela vai estar escrita para que você faça isso algumas vezes. E eu também deixei um link, o link de um vídeo que não é meu vídeo, não é do meu canal. Você vai abrir nesse link e esse link vai te levar a uma canção. E você vai colocar essa canção e você vai fazer essa oração. De que maneira? De preferência que você esteja sentado, deitado, não em pé, relaxe, sente ou deite. Se você preferir, coloque-se de joelhos também, mas que seja assim, dessa maneira, ok? E você vai estar orando essa oração, ela vai estar na descrição, vai estar escrita, por isso que eu vou orar aqui lendo com você, ok? E você vai estar, né, com essa música, com essa canção no fundo, tá? Não agora, depois você clica lá no link, ok? Esse link não tem nada a ver com o vídeo meu ou com o meu canal. Eu escolhi esse link porque ele me faz muito bem, ok? Então eu tenho certeza que vai fazer bem para você. O ambiente onde você vai estar fazendo isso vai ser tomado por essa paz que excede toda a compreensão, todo entendimento, vai ser cheio dessa paz, tá? Então você vai estar ali ou de joelhos, ou sentado, ou deitado, não importa, pode ser qualquer uma dessas três posições, ok? E você vai estar com essa canção ao fundo e você vai estar fazendo essa oração que vamos fazer agora, ok? Então vamos fazer essa oração nesse momento, ok? Como eu disse, eu vou ler a oração porque eu vou deixá-la descrita, então não quero que a oração fuja em algumas palavras do que vai estar descrito ali, ok? Senhor meu Deus, eu reconheço que nada posso sentir. Por isso eu estou aqui nesse momento totalmente dependente de Ti. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração e toca nas minhas emoções. Espírito Santo, eu te recebo nesse momento. Envolva-me na Tua presença e sara a minha alma. Eu entrego a minha vida aos Teus cuidados e tenho certeza que quando me levantar daqui, estarei liberto deste mal, em o nome de Jesus. Que assim seja na tua vida, que você levante-se e você seja uma nova pessoa, totalmente liberta, totalmente curada, pronta para os desafios da vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.